Quando a gente pensa em pecados terríveis, geralmente nós associamos a crimes cometidos contra o próximo, a moral e contra Deus. Assassinato, roubo, furto, mentira são os pecados que nós identificamos assim com muita facilidade. Mas tem um pecado que, além de cair no esquecimento, muitas vezes está na prateleira das coisas preferidas de todos nós. O pecado da glutonaria. Mas por que esse pecado é tão terrível? Como é que eu posso vencê-lo? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar sobre o implacável pecado da gula. Fique comigo, o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você, muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao seu programa Está Escrito, que já começou, e eu quero aproveitar para falar algo assim muito especial ao seu coração. Você tem alguém dentro de casa, talvez um filho, um sobrinho, uma pessoa que está vivendo talvez a melhor fase da vida, mas é a fase mais complicada para se saber sobre as coisas espirituais? Você é um homem, uma mulher que vive em oração, pedindo sempre para que Deus trabalhe na vida desse jovem que você ama demais, mas que provavelmente está enfrentando um momento de rebeldia espiritual. Nós aqui no Novo Tempo, pensando em você, preparamos essa revista Esperança, Eu no Universo. O objetivo aqui dessa revista é ajudar você no diálogo com esse jovem, que talvez esteja enfrentando um dilema muito sério da sua identidade espiritual. Talvez um dia ele foi à igreja, ele leu a Bíblia, mas ele não se interessa mais por essas coisas e até mesmo elas perderam sentido, significado. Olha, o primeiro estudo aqui da revista Esperança vai falar sobre por que nós precisamos estudar a Bíblia. Por que um jovem precisa estudar a Bíblia? Essa não é uma das questões que ele fala num diálogo, num debate com você. Eu não preciso dela. Como ajudá-lo a entender que ele precisa sim e que a Bíblia pode, inclusive, orientá-lo nas decisões mais importantes? Como que a identidade dele pode ser revelada mais através do estudo da Bíblia? Peça agora mesmo a revista Esperança, Eu no Universo. Ela está saindo assim do forno, está sendo lançada e você pode pedir e receber agora mesmo essa revista sem custo nenhum. Não tem pegadinha, na verdade é uma parceria aqui com os anjos para que você possa receber e ser abençoado na sua casa e abençoar a vida dessa pessoa, desse menino, dessa menina que está aqui dentro do seu coração. Como é que você faz para receber? Liga agora mesmo, está vendo o telefone aí? 0 operadora 12, o número está aparecendo aqui embaixo, 21 27 31 21. Você pode ligar até às 11 horas da noite, que nós temos aqui uma central de atendimento dedicada para atender você. Se você quiser mandar um WhatsApp, o número é 12 982 44 4449. Você pode mandar também por aí a sua mensagem pedindo a revista Esperança, Eu no Universo. Muito bem, nós estamos aqui numa série para tentar entender um pouco melhor o tema dos pecados capitais. E hoje a gente vai falar sobre um pecado que é queridinho, muita gente gosta dele, que é o pecado da glutonaria. Fica comigo. Veja, não é só o peixe que morre pela boca. O ser humano, eu e você, nós também somos afetados fortemente pelas doenças que são ocasionadas pelo mau uso dos alimentos. Um filósofo da antiguidade chamado Hipócrates, ele dizia assim, olha, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Veja, o pecado da gula talvez seja o mais adormecido, sim, na alma de todos nós, mas ele é o mais ativo. Por que ele é o mais ativo? Porque é o pecado mais cometido.
E esse pecado é sempre praticado contra o corpo. Apesar assim de ser um assunto muito difícil de você tratar, é melhor você tratar o problema na saúde do que precisar enfrentá-lo na doença, não é mesmo? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Vem aqui comigo, olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, o verso 21. Diz assim a Bíblia: invejas, bebedices, glutonarias, é de doer, hein? Glutonarias, continua. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. É forte isso aqui, não é? O que a Bíblia fala sobre a gula? Bom, a primeira coisa que a Bíblia fala é que a gula, ela funciona como se fosse uma porta de entrada para todos os tipos de males. Para isso, você precisa voltar comigo lá no livro do Gênesis, capítulo 3, o verso 6. Diz assim o texto: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Diz ainda, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas, na verdade, roupas para si. A primeira tentação da humanidade, ela trouxe consequências terríveis para todos nós até os dias de hoje. Esse modus operandi do inimigo, do diabo, ele foi atualizado. Ele não usou só lá atrás, em Gênesis, mas ele também usou lá na frente, no Novo Testamento, para tentar destruir Jesus. Lá em Mateus 4:3, olha só o que diz aqui a Bíblia. Mateus 4, verso 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A tentação da gula, apesar de ser muito antiga, é sempre atualizada e ela é contextualizada ao longo do tempo. Veja, o diabo fez ou colocou em prática essa tentação lá atrás e ele fez do paraíso um deserto. Mas mesmo ele tendo vencido lá no Éden, Adão e Eva, o diabo, mesmo estando em condições mais favoráveis agora para tentar e vencer a Cristo no deserto, ele não conseguiu ter a mesma eficiência. Veja, através da vitória de Cristo, Jesus nos mostrou que é possível mesmo você vencer o perigo desse vício, que ele continua batendo a porta de todos nós. Está aí, está assombrando. Ele continua nos libertando, Jesus, ele continua dando força, condição para nos libertar desse inferno que o pecado da gula pode trazer para a nossa saúde, para o bem-estar físico, emocional e espiritual. Veja, a grande realização da graça vai ser eliminar, de uma vez por todas, o problema da gula. Quando finalmente a Bíblia fala da eternidade, ela nos mostra que a humanidade vai ter acesso à árvore da vida outra vez. Olha que texto bonito a gente encontra aqui em Apocalipse 22, o verso 2. Diz assim, olha, no meio da sua praça, à outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, diz aqui o texto, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Se a gula é o seu problema, você fala assim, pastor, aí você está pegando no meu ponto fraco. A Bíblia afirma que há solução futura, a árvore da vida. Mas veja, também há uma solução presente. A salvação de Cristo, ela envolve cada aspecto da nossa existência, inclusive o nosso apetite. A Bíblia ainda fala uma segunda coisa sobre a gula. Ela diz que a gula é como se fosse uma deformidade da nossa satisfação fisiológica. Lá desde o Gênesis, a Bíblia se preocupa em fazer uma descrição de quais são os cuidados que nós devemos ter com a nossa alimentação. Esse assunto aqui, ele é praticamente
abandonado pela maioria dos cristãos, evangélicos, católicos. A Igreja Adventista, ela tem sido usada por Deus para trazer essa mensagem de saúde. Veja, quando você vai à Bíblia, você descobre que Deus havia determinado alguns alimentos antes da queda. Olha só que interessante aqui, no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 11, você encontra a seguinte informação: e disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. O que o homem comia antes do pecado entrar? Frutos e sementes. Mas esse alimento mudou depois que o pecado entrou. Você vai lá para Gênesis 9, o verso 3, diz assim, Deus falando, tudo que se move vive, ser-vos-á para alimento. Como eu vos dei, ele fala no passado, lá atrás, a erva verde também vos dou agora. Veja, Deus então agora muda a dieta e ele acrescenta um detalhe. Ele acrescenta as carnes e o uso das ervas, além das frutas e das sementes. Só que quando você avança na Bíblia, você encontra informações dizendo que não é qualquer tipo de carne que Deus autoriza o homem a comer. Lá em Levítico 11, por exemplo, o capítulo todo, eu recomendo você ler com bastante calma. Você encontra, por exemplo, quais são os tipos de carne aconselhadas ou aconselháveis para o consumo. Você tem, por exemplo, animais com unhas fendidas. Veja, é como se fosse um casco assim, sabe? O casco fendido que se divide em dois e o animal rumina. Lá no capítulo 11, o verso 3 diz, essa carne você pode consumir. Se for peixe, frutos do mar você não pode. A Bíblia já diz que não é possível fazer isso. Mas ela diz, se o peixe tiver barbatana e se ele tiver escama, você pode consumir. O verso 12 do capítulo 11 diz isso. As aves de rapina, a Bíblia diz, vocês não consumam, não é carne para o consumo de vocês. Porque essas aves se alimentam das carcaças, dos cadáveres, então não faça isso. O verso 13 até o verso 19 aqui de Levíticos 11 explica isso. Veja, a Bíblia não apenas fala sobre a quantidade daquilo que nós devemos comer. Não podemos comer em excesso. Mas ela também especifica a qualidade daquilo que nós devemos comer. Veja, não é que comer é um ato de salvação pelas obras. Eu não sou salvo por causa de um prato de legume, um prato de alface. Não é isso, não. Mas comer é um ato solene para os salvos. Tem duas coisas que são muito importantes quanto ao ato de comer. Que coisas são essas? Em primeiro lugar, os salvos eles não devem comer de qualquer jeito. Ou seja, nós devemos ter um cuidado imenso com a quantidade daquilo que comemos. E tem muita gente que quando senta para comer, come como se o mundo fosse acabar ali, faz uma montanha e não consegue se saciar. Nós precisamos nos preocupar com a quantidade. Mas tem uma segunda coisa. Em segundo lugar, os salvos, eles não devem comer qualquer coisa. Apesar de comer não ser um ato de salvação, ele pode ser um ato de perdição. Você sabia disso? E não sou eu quem fala. Olha só, Isaías 66, o verso 17. Diz assim aqui o profeta Isaías: os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco. Machucou aí? Que comem coisas abomináveis, diz aqui. E rato, essas pessoas, diz Deus, serão consumidas. Veja, Deus, ele está interessado na forma como você cuida do templo do Espírito Santo. O tipo de alimento que você ingere, ele é tão importante quanto a quantidade daquilo que você está comendo. Lá em 1 Coríntios 6, o verso 19, Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte daquele que está lá em cima, da parte de Deus? E ele continua dizendo, e que não sois de vós mesmos? Não é você quem determina. Quem criou você é que diz o que você pode ou não. E por falar no que pode ou não, deixa eu te dizer, a gula, ela tem pecados próximos. Qual é o pecado primo irmão da gula? É a embriaguez. Glutonaria e embriaguez são quase irmãos gêmeos.
Quando você vai à Bíblia, por exemplo, aqui em Lucas 17, do verso 26 a 29, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e diz assim o texto: e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, perceba, comiam, bebiam, nos dias de Noé, nos dias também de Ló, lá em Sodoma, comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Veja as características semelhantes da humanidade antes do dilúvio e dos habitantes da cidade de Sodoma. Isso é um problema muito sério. Isaías 5:22 diz assim: ai dos que são heróis para beber vinho, enxugam um copo fácil de cachaça, de vinho, de caipirinha. Diz aqui o texto: ai, aqueles que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. A Bíblia condena fortemente, meu amigo, minha amiga, o uso de bebidas fortes. Mas por que tem um monte de crente que é mais bêbado do que qualquer outra coisa? É muito comum a pessoa gulosa, que come como ninguém, condenar aquele que é escravo da bebida, mas ela mesma não percebe que é escrava do seu próprio estômago. São pecados muito próximos. Veja, o bêbado, isso aqui é muito interessante, ele faz na garrafa a oferta da sua alma, mas o glutão faz do supermercado o seu altar. Para o alcoólatra, a vida gira em torno do copo. Para o glutão, o prato é o seu paraíso. Todos nós devemos fugir desses pecados que são próximos e terríveis. Eles tomam conta de nós, da razão, eles tomam conta do nosso bem-estar, nos enviando diretamente ao encontro de doenças e da morte. Cuidado. Bom, o que a Bíblia fala sobre as consequências da gula? A primeira coisa que a Bíblia fala: a pessoa que é gulosa, ela vai desconsiderar o futuro. E a pessoa que também é ébria, gosta de beber, vai sofrer do mesmo problema. Lá em Isaías 22, verso 13, tem aquela frase muito usada por aí: comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. O glutão e o beberrão, eles fazem do vício a sua roleta russa. Você consegue entender? Eles estão apostando com a vida no tabuleiro do prazer. Mas um dia a conta chega. O que mais a Bíblia fala sobre a gula? A gula traz empobrecimento. Provérbios 23, verso 20 e 21, diz assim, olha: não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Forte isso daqui, não é? O vício, queridos, ele apresenta consigo o vilão da pobreza. Um homem que quer conquistar o mundo, primeiro ele precisa conquistar a si mesmo. A maior riqueza de um homem é não ser refém de si mesmo, é não ser refém dos prazeres que são nocivos. Qual é a terceira coisa que a Bíblia fala sobre a gula? Que a gula é a origem de muitas doenças. Escrevendo à igreja de Corinto, Paulo diz no capítulo 11, na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, verso 29 e 30, ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele está dizendo aqui, e não poucos que morrem. Sabe por quê? É simples. O glutão e o ébrio, eles são pacientes da doença. Eles o tratam como se fosse o vírus da morte. Muitas doenças disfuncionais, elas acabam tomando conta da pessoa através do vício, do transtorno alimentar compulsório, através da bulimia, através da anorexia, através da obesidade, através do colesterol elevado, através dos problemas cardíacos, todo esse tipo de coisa ruim que o mau uso do alimento faz.
Se a glutonaria é a sua doença, preste atenção, Jesus é o médico dos médicos. Ele pode tocar na sua boca, ele pode tocar aqui no seu coração. Sabe por que ele precisa fazer isso? Porque a glutonaria, ela desperta a inimizade contra Deus. É isso que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, o verso 18 e 19, diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E ele continua dizendo, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E ele continua dizendo, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Veja, não há muito espaço entre o prato e o paraíso. O prato me diz que tem sido meu Deus. Aquilo que eu como tem me preparado ou para o céu ou para o inferno. Se a gula é uma coisa tão terrível, então como é que eu posso combater a gula? Espero que você, até aqui, tenha refletido um pouquinho na sua vida. Eu não sei se esse problema toca fundo no seu coração, mas eu quero caminhar agora com você para a solução desse problema. Como é que a gente resolve? Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 31, está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que eu resolvo? Veja, a comida e a bebida na minha vida, no meu corpo, devem glorificar o nome de Deus. E se eu não consigo trazer a glória de Deus para a minha vida, eu tenho que clamar por ela para o Senhor. E como é que eu faço isso? Um outro conselho de Paulo, agora a igreja de Éfeso, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, Paulo diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja, o corpo aqui, ele é o templo do Espírito Santo. Nós não devemos entristecer o Espírito, mas também nós não devemos expulsá-lo do seu lugar de habitação, colocando qualquer tipo de tranqueira, fazendo da sua boca um ralo de lixeira. Como é que eu posso ser uma pessoa mais equilibrada? Entenda uma coisa, a fé tem um papel primordial na transformação dos desejos. Você se lembra em Mateus 4, verso 4? Essa passagem extraordinária diz assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja, a satisfação dos nossos apetites, que são carnais, ela não deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Você deve fazer da palavra de Deus, do seu relacionamento com Deus, o meio pelo qual você se fortalece nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia. Mas pastor, se eu não conseguir sozinho, se for difícil para mim, lembra da promessa de Jesus em Mateus 6, o verso 31 e 33? Olha só o que está escrito aqui. Jesus disse, portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, diz aqui a Bíblia, vos serão acrescentadas. Entenda uma coisa, a gula, ela é a distorção dos apetites naturais e normais. Mas a luta contra ela é sobrenatural. Se a gula é um processo de satisfação, vencer a gula é um processo de espiritualização da vida. É por isso que a Bíblia recomenda um caminho para que os nossos desejos não nos vençam, mas que nós temos condição de vencê-los. Que caminho é esse? Quero ler aqui com você no livro dos Salmos, 2 versos. E com eles eu espero que você encontre o que você precisa para superar qualquer dificuldade, porventura esteja batendo na sua porta, ligado ao tema da glutonaria. Diz assim, Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e o mais Ele fará. A vitória contra a gula passa por 2 imperativos, 2 coisas imprescindíveis que eu e você precisamos fazer. A primeira delas, eu preciso me agradar do Senhor. A segunda delas, eu preciso me entregar ao Senhor. Nós precisamos aprender a escolher que lutas, que batalhas nós vamos travar. A nossa batalha não é contra o vício, mas sim em não resistir à vontade de Deus. Eu não posso impedir que a vontade de Deus tome conta de mim. Por isso, meu pedido ao Senhor deve ser: Senhor, faça o seu querer, faça com que a sua vontade se cumpra na minha vida, porque se você fizer isso, Deus vai satisfazer a sua vontade. Meu pedido hoje deve ser: Senhor, me faça desejar, me faça querer me entregar. Porque se você pedir isso, tudo mais Ele vai fazer. Creia que hoje Jesus está batendo a porta da sua vida para dizer assim para você: filho, eu quero fazer hoje de você uma nova criatura. Você está disposto a enfrentar esse inimigo, tendo a certeza e a garantia de que Deus está ao seu lado? E aprender a satisfazer os seus desejos naturais, os seus desejos carnais, através da vontade soberana e suprema que Deus apresenta para a sua vida? Talvez você comece uma guerra, mas deixa eu te dizer, às vezes a gente precisa desse tipo de guerra, para lembrar que nós estamos vivendo entre trincheiras. Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Eu estou nesse momento fazendo também um desafio pessoal quanto ao assunto da gula. No início desse ano eu tomei uma decisão. Tirei o açúcar da minha vida, mas como está difícil, é uma luta, é uma batalha. Mas Deus tem me ajudado. Talvez o seu problema seja outro, mas eu quero desafiar você a pedir ajuda de Deus para mudar o seu estilo de vida e ser um testemunho vivo de que a graça de Deus pode e com certeza vai te libertar desse vício terrível. Respira fundo, segura na mão de Deus e vai. Não desista não, Deus vai te ajudar. É uma luta, mas a vitória. Confia nisso? Vamos orar? Vamos pedir ajuda? Senhor, estamos aqui nesse momento pedindo ajuda ao Senhor, para que o Senhor nos dê condição de controlar uma força muitas vezes incontrolável da nossa natureza, a satisfação desses desejos que são muito fortes, carnais. Nós não queremos viver guiados por eles, Pai, queremos viver guiados pela Tua Palavra. Queremos esse poder em nós, sobre a nossa vida. E assim, nós consagramos em Tuas mãos tudo que temos e somos, orando em nome de Jesus. Amém. O programa está chegando ao final. E se o problema é a gula, você deve se lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vitória, sucesso e firmeza nessa sua decisão. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.